Condenado por estupro, Robinho completa 1 ano sem jogar. Craque tenta se manter em forma treinando nas dependências do Santos. A última vez que Robinho entrou em campo, para um jogo oficial, foi em 12 de março do ano passado. Ele começou na reserva do Istambul Başakşehir na partida válida pelas oitavas de final da Liga Europa, contra o Copenhague, realizada na Turquia e vencida por seu time, por 1-0. Robinho vestia a camisa 70 e atuou poucos minutos. Em seguida, o futebol na Europa sofreu a paralisação por causa da pandemia de Covid-19, e só voltou em agosto, mês em que o Istambul não teve mais a intenção de continuar com o ex-santista e o dispensou. Robinho, aos 37 anos, vê pouca perspectiva de jogar por um clube grande antes de encerrar a carreira. 2 meses depois, em 10 de outubro, o Santos anunciaria com pompa a 4ª passagem do jogador pelo clube. Ele assinaria um contrato por 5 meses, até o fim do Brasileiro, com opção de renovação até o fim de 2022. Tudo veio por água abaixo quando, já de posse da camisa 7, Robinho se deparou com uma avalanche de notícias que davam conta de um processo de estupro do qual é réu, na Itália. A repercussão no Brasil foi rápida e crescente e torcedores e torcedoras do Santos começaram a usar as redes sociais em protesto pela vinda dele. Patrocinadores do clube também se manifestaram com ameaças de romper a parceria se a contratação fosse levada adiante. No dia 16 do mesmo mês, o Santos suspendeu o acordo com o ex-jogador da seleção brasileira. Desde então, Robinho usa as dependências do clube para se manter em forma, mas, com 37 anos, já não seduz nenhum outro clube de ponta. Seu fim de carreira se aproxima com a mancha de uma condenação, agora em segunda instância, de 9 anos de prisão por participação num estupro coletivo de uma jovem albanesa em janeiro de 2013, numa boate de Milão. De acordo com a juíza italiana Francesca Vitali, que presidiu o julgamento em segunda instância e confirmou a condenação do atacante Robinho e seu amigo Ricardo Falco, a vítima foi humilhada e usada pelo jogador e seus amigos para satisfazer seus instintos sexuais. A sentença de condenação em segunda instância a 9 anos de prisão por violência sexual de grupo foi proferida em dezembro do ano passado, mas o texto veio a público na manhã de hoje, um dia antes de vencer o prazo legal para a publicação. A partir de agora, a defesa de Robinho deve apresentar recurso na Corte de Cassação, a 3ª instância da Justiça italiana. Os advogados do jogador têm 45 dias para recorrer e já disseram que o farão mais uma vez. Robinho aconselhou amigo: volta pro Brasil, pelo menos tu não fica em cana. Só a partir da última instância o jogador pode ser considerado culpado, segundo a Justiça italiana. O fato é extremamente grave pela modalidade, número de pessoas envolvidas e o particular desprezo manifestado no confronto da vítima, que foi brutalmente humilhada e usada para o próprio prazer pessoal, escreveu a magistrada, referindo-se a Robinho. Procurada hoje, a advogada Marisa Alija, que defende Robinho, disse que não iria comentar a sentença. No documento de 22 páginas, o tribunal analisou o caso e rebateu as defesas de Robinho e Falco. Ao mencionar a transcrição de conversas interceptadas pela polícia, a juíza enfatizou contradições nas diferentes versões apresentadas pelos brasileiros. Em uma das conversas, o atacante disse que não se lembrava da mulher, uma pessoa de origem albanesa, que tem optado por permanecer anônima desde a época dos fatos em 2013. Em outra gravação, o atacante afirma que nem tocou nela. Em uma terceira ocasião, mudou a versão e admitiu que fez sexo com a mulher. Em conversa interceptada em 3 de janeiro de 2014, às 22h47, entre Jairo, músico e testemunha dos brasileiros, e Robinho, o jogador diz que os rapazes estão na merda, menos mal que existe Deus, porque eu não toquei naquela garota, diz um trecho da sentença, que continua. Já no dia 12 de janeiro de 2014, numa conversa interceptada às 0h41, com um dos amigos acusados, o jogador diz não se lembrar da garota. Dia 24 do mesmo mês, em conversa interceptada às 17h05, Jairo pergunta se Robinho também havia transado com a mulher. Ele responde: não, eu tentei. E Jairo rebate dizendo que havia visto quando ele colocava o pênis dentro da boca dela, ao que Robinho responde que isso não significa transar, escreveu a juíza Vitali. Neste contexto, a atitude de Robinho passa por uma espécie de amnésia inicial até chegar à lembrança do que aconteceu, escreve a juíza.
A defesa de Robinho havia pedido redução da pena pelo fato de ele ter se submetido ao interrogatório, admitido as relações sexuais com consentimento com a garota e fornecido os nomes dos amigos acusados. O tribunal negou o pedido, considerando os argumentos insuficientes, visto que os réus tentaram enganar a investigação, apresentando uma versão falsa dos fatos à justiça. A juíza considerou irrelevante que Robinho tenha fornecido os nomes dos amigos, pois a investigação já os havia identificado. Segundo o procurador do caso, Kuno Tarfusser, a sentença é correta e foi escrita de forma compreensível ao cidadão. Em vez de termos jurídicos, a corte usou a descrição das conversas interceptadas para dar clareza ao caso. Kuno lembrou que a sentença foi publicada hoje, um dia após o Dia Internacional da Mulher. Entenda o caso. O crime teria ocorrido em Milão, na boate Sil Café, durante a madrugada de 22 de janeiro de 2013, ocasião em que a vítima comemorava seu aniversário. Além de Robinho, que na época defendia o Milan, e Falco, outros 4 brasileiros foram denunciados por terem participado do ato. Mas como já haviam deixado a Itália no decorrer das investigações, não puderam ser notificados da conclusão. O caso contra eles está suspenso até o momento. Robinho foi contratado pelo Santos em outubro de 2020, mas teve o contrato suspenso após protestos de patrocinadores e torcedores. Antes de tomar uma decisão definitiva, o clube decidiu aguardar a segunda instância, que confirmou a condenação em dezembro. Apesar disso, o Santos alegou dificuldades financeiras para não romper com o jogador e preferiu esperar que o contrato terminasse. O vínculo se encerrou há cerca de 10 dias. Hoje Robinho está sem clube.